Boa noite, meus queridos irmãos. Mais uma vez estamos juntos através dessa facilidade que estamos tendo nos dias de hoje de nos conectarmos. Convido a todos que nós possamos, em nome de Deus e de Jesus, elevarmos nossos pensamentos para fazermos a prece inicial e iniciarmos as irradiações. Buscando nestes momentos Deus e Jesus para dentro de nossos lares, para dentro de nossos corações, para as nossas vidas, agradecendo pela oportunidade que temos do aprendizado a cada dia que passa, seja ele através da dor, de todos os empates que a gente tem em nossa existência, mas que possamos sempre confiar na bondade divina, no seu amor por cada um de seus filhos e lhe agradecer por essa oportunidade. Então, todos juntos, que possamos vibrar por nós, pelo nosso lar, pelos nossos entes queridos, que fazem parte da nossa família, estejam eles presentes em nosso lar ou mais distante. O que importa é que nós possamos vibrar por eles para que eles recebam, aonde estiverem, as dádivas divinas, sendo nesses momentos colocadas sobre cada um, nas suas dores, nas suas enfermidades. Buscando também, Senhor, através desse concurso amigo das nossas vibrações, dos nossos pensamentos, chegarmos aos hospitais, aonde a dor, sofrimento, que os nossos irmãos que lá estão tenham uma firmeza de propósito, de confiar suas vidas, suas existências ao Criador e colocar que seja feita a vontade de Deus e não a nossa, mas tendo fé, tendo esperança de dias melhores. Também pedirmos pelos nossos irmãos que estão nas clínicas psiquiátricas, nas casas de saúde, em tratamento para drogadição, em tratamentos psiquiátricos, que é muito importante, que a gente não pode esquecer desses nossos irmãozinhos que muitas vezes não respondem pelos seus atos, mas que nós possamos vibrar por eles, pelos nossos irmãos que estão nas ruas, pelos nossos irmãos que falta o pão em sua mesa, que Deus há de fartar-lhes, Senhor, através da indulgência de outros irmãos que possam distribuir cestas, alimentos, que sejam intuídos e que possam levar a todos os que necessitam. Te pedimos, ó Pai, nestes momentos, pelos nossos irmãos que já partiram desta vida e que se encontram na vida espiritual, que nós possamos orar por eles e nesses instantes imaginarmos a luz chegando e os tocando, a luz de Jesus, que é o nosso Mestre amado, fazendo com que cada um se sinta nestes momentos amparado e protegido e que possam ir para um hospital ou para uma escola, para o grande aprendizado de como se comportar no mundo dos espíritos. Também te pedimos, Senhor, nestes momentos, pelos nossos irmãos suicidas, que muitas vezes, por um ato impensado, chegam e acabam com a sua própria vida, sabendo que a doutrina espírita diz que nós não temos esse direito, mas quantos irmãos que ainda não tiveram a oportunidade de ter este conhecimento, mas que nós possamos vibrar por eles, que os nossos sinceros sentimentos cheguem até cada um e que seja um lenitivo, um sol de esperança para esses espíritos.
E assim, Senhor, nós também te pedimos pelos nossos governantes. Não importa se do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade ou de outros países, lá estão irmãos nossos que precisam governar e os outros de serem governados, mas que cada um receba nestes momentos o amparo e que tenham a bondade em seus corações, que possam pensar no seu próximo, no seu semelhante e olhar e ver que hoje nós estamos numa posição, amanhã estaremos na outra, mas que possamos olhar como Jesus nos ensinou: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, meus irmãos, vamos pedir pelas nossas vasilhas com água, não importa onde nós deixarmos, mas que nós possamos mentalizar e ali que seja colocado a medicação de que necessitamos, tanto para o nosso corpo quanto para o espírito. Dignai, Senhor, olhar para nós e ver os teus filhos ainda com grandes dificuldades espirituais, mas tentando uma oportunidade, procurando se melhorar, procurando sair da escuridão e despertar para a luz. Muito obrigada e que assim seja. Que a paz do Mestre esteja conosco. Nesse encontro, então, nessa oportunidade de reflexão, vamos abordar a respeito da valorização da vida. E já de imediato, refletindo a respeito do tema, nós podemos trazer um dos principais eventos que nós tivemos agora, que inclusive encerrou-se ontem. Um evento na área do esporte, as Paralimpíadas. Então, no discurso de encerramento dessa Paralimpíada, Andrew Parsons, presidente do Comitê Paralímpico Internacional, ele disse a seguinte frase: em 12 dias mágicos, os atletas deram ao mundo confiança, alegria e esperança. Quebraram recordes, aqueceram corações e abriram mentes. Então, as Paralimpíadas, na introdução desse nosso trabalho, ela vai servir, o exemplo daqueles atletas, vai servir de inspiração para nós. Até mesmo para nós refletirmos a respeito desse tema, tendo o exemplo de cada um desses atletas, das mais variadas nações, tendo no exemplo de vida de cada um deles um exemplo de superação, de esforço, de determinação, de disciplina. Vamos usar esses elementos para também compreender a finalidade da vida, a finalidade da encarnação e, sobretudo, entendermos que é sempre possível nós realizarmos aquilo que nós propusemos. Temos dentro de nós uma força interior muito grande que, amparada pela força divina, certamente nos possibilita superarmos situações que nós imaginamos como insuperáveis em alguns casos. Então esse exemplo de inspiração nós já trouxemos no início do trabalho, até para nortear um pouco as nossas reflexões. Se nós fôssemos trazer um sinônimo para a encarnação, se nós fôssemos definir a encarnação em uma palavra apenas, nós certamente poderíamos definir a encarnação como oportunidade. A encarnação, a vida atual que nós estamos tendo dentro da nossa caminhada espiritual. Já tivemos vidas anteriores, encarnações anteriores, estamos tendo esta e teremos ainda outras até chegarmos a um determinado nível de perfeição espiritual. Então, encarnação, este momento, esta vida que nós estamos tendo, ela, sob o aspecto espiritual, ela pode ser encarada como uma grande oportunidade. Uma oportunidade divina que Deus nos concede de aqui nós nos encontrarmos no meio social que nós estamos, na forma física que nós estamos, com as características que nós temos hoje, com as nossas qualidades, com os nossos defeitos, com os desafios. Tudo isso é a nossa vida e ela é uma abençoada oportunidade. Uma abençoada oportunidade que Deus nos concede. Como nos fala Divaldo Franco, na obra Sublime Expiação, lá no capítulo 1, página 19. A vida física é oportunidade purificadora, da qual, em regra, ninguém consegue eximir-se. Bênção divina, flui e reflui,
facultando aprimoramento e libertação. Então, oportunidade purificadora. Por que purificadora? Para que, através dessa experiência física, nós possamos resgatar situações do passado que estavam contrárias à lei de Deus, aprimorarmos os nossos conhecimentos, tanto a nível espiritual como a nível intelectual, fortalecermos laços de amor nas relações que nós já desenvolvemos no passado, ou reharmonizar laços de amor que ainda estão com dificuldade no presente. Tudo isso faz parte dessa abençoada oportunidade purificadora. É uma bênção divina. Quando nós começarmos a pensar na vida como uma bênção divina, nós vamos começar também a exercer um processo de gratidão. Esse processo ele vai entrar ao decorrer aqui das nossas reflexões. Por quê? Porque a gratidão, entendermos a beleza da vida, entendermos a nossa vida como uma bênção divina, desperta em nós o processo de gratidão. E uma das características desse processo de gratidão é exatamente o quê? Nós aceitarmos com alegria tudo aquilo que nos chega. Porque se nós formos analisar, conforme nos coloca lá o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais e causas anteriores das dificuldades, das aflições, nós vamos perceber o quê? Que nada que ocorre conosco chega ao acaso. Tudo tem uma razão de ser. Ou é uma expiação de uma situação do passado, ou seja, uma consequência desagradável de uma situação do passado onde nós nos comprometemos com relação à lei divina, ou é uma aprovação, um teste para ver como nós estamos nos comportando com aquela situação. Ou seja, nas duas formas, nas duas maneiras, expiação ou provação, ali está uma situação que diz respeito a nós, não havendo então injustiça divina. Logo, tudo que chega até nós tem relação direta conosco. Não chega ao acaso, não chega por uma maldade de Deus, mesmo porque Deus é todo amor. E aí então nós vamos entender que o que está chegando para nós, os acontecimentos, eles estão vindo para o nosso crescimento, para o nosso despertar, para realmente muitas vezes nos trazer de volta as reflexões, ao bom caminho, a mudança de hábitos e assim por diante. E isto é o motivo para sermos gratos. Então, quando nós somos gratos na adversidade, nós estamos permitindo o quê? Estamos nos permitindo entender esse processo, estamos nos fortalecendo a nível de vibração e estamos, sobretudo, nos preparando para superar aquele desafio. Obrigado, meu Deus, por esse desafio. Claro que nós sabemos que na prática esse não é um processo fácil. Por isso que eu falei da gratidão como um processo a ser desenvolvido. Quando nós vamos acostumando a agradecer, naturalmente isto vai fazendo parte de nós. Agradecer as pequenas coisas, as grandes coisas, e aí este processo vai tornando em nós a gratidão um processo ativo. E este processo ativo de gratidão vai nos ajudar a ver a beleza da vida, vai nos ajudar a ver os desafios de uma outra forma e vamos ver naturalmente os problemas também de um outro ângulo, um ângulo que nos faz entender da possibilidade de crescimento que aquela situação nos apresenta. Valorização da vida. A Federação Espírita Brasileira tem uma campanha permanente relacionado à valorização da vida, relacionado a esta abençoada oportunidade que hoje nós temos. Então, esta campanha de valorização da vida está direcionada a questões como aborto, suicídio, eutanásia e pena de morte. Então, rapidamente, hoje, nós vamos trazer algumas reflexões sobre o aborto, o suicídio e a eutanásia. Até mesmo para demonstrar nessas variadas situações a necessidade de valorizarmos a vida. É claro que não temos a pretensão, pelo curto espaço de tempo, de aprofundarmos o tema, ficando então como sugestão os irmãos recorrerem ao site da FEB, nas campanhas permanentes, ali no material de apoio, para tomar conhecimento com essas informações, com dados, com histórias, com narrativas e com a explicação que a espiritualidade maior nos concede com relação a esse tema, possibilitando então uma melhor compreensão do porquê devemos nos posicionar sempre pela vida. O mestre já nos dizia: conhece a verdade e a verdade vos libertará.
E muitos daqueles que hoje defendem situações que vão contra a vida, talvez eles assim o façam pelo desconhecimento. O desconhecimento das realidades espirituais, ou aqueles que infelizmente tomam o caminho da decisão equivocada, é por certamente desconhecer as leis divinas, desconhecer as consequências espirituais. E isto, então, esse desconhecimento leva a decisões equivocadas. Por isso a máxima sempre atual do Cristo: conhece a verdade vos libertará. Ou seja, o conhecimento nos libertando da ignorância, o conhecimento espiritual nos libertando das amarras que nos fazem tomar decisões equivocadas. A gente sempre insiste na questão da importância de estudarmos a doutrina espírita, de prestigiarmos palestras educativas, de nos vincularmos a um grupo de estudo, aqueles que têm a possibilidade de uma casa espírita. Por quê? Porque isso vai aumentando o nosso grau de compreensão. Então temos essa campanha permanente voltada para esses temas. Quando vai se falar de vida, nós podemos complementar com a questão do Livro dos Espíritos, a questão de número 132. Qual o objetivo da encarnação? É uma resposta um pouco longa que eu peguei o principal. Deus lhes impõe, ou seja, impõe a nós, a encarnação com o fim de chegar à perfeição. Ou seja, a encarnação, esta vida que aqui passamos, tem um objetivo primordial, que é o nosso crescimento espiritual, é o nosso aprimoramento, é o desenvolvimento e a conquista de virtudes, é a superação de vícios, é tomarmos decisões apropriadas voltadas ao amor. Tudo isso é o objetivo que se apresenta na nossa encarnação. E vejamos, irmãos, diariamente estas possibilidades vão se apresentando em nossa vida. Todos os dias a gente tem a oportunidade de fazer o bem. Todos os dias a gente tem a oportunidade de, vendo determinadas situações, conseguirmos processar aquelas informações e tomarmos uma decisão mais apropriada. Aprendermos com os erros alheios. Tudo isso é parte do nosso processo de crescimento, é o aproveitamento da existência. Então, nós vamos perceber o quê? Que essa abençoada oportunidade tem por objetivo o nosso crescimento. Porém, este crescimento, essa transformação, esta conquista de virtudes, ela tem, digamos assim, um caminho a percorrer, pelo amor ou pelos desafios, pela dor. De maneira que, num processo natural, nós vamos, durante a encarnação, passar por situações desafiadoras. Pode ser a enfermidade, pode ser as crises financeiras, pode ser os problemas de convívio familiar, pode ser um processo obsessivo. Várias situações se apresentam para nós com um único e claro objetivo: nos fazer crescer espiritualmente. Então, os problemas ou desafios que nos chegam, eles não são um castigo de Deus. Pelo contrário, é uma oportunidade que Deus está nos concedendo para o processo de transformação. Vejamos as Paralimpíadas. Vamos trazer novamente a imagem dos atletas que conquistaram para o Brasil 72 medalhas, agora na última edição, mas independente de medalha, cada um tem uma história de superação. Cada um teve uma enfermidade limitante, grave, a qual chegou na vida desses irmãos exatamente para quê? Para despertar neles o processo de mudança, de crescimento, de superação, servindo inclusive a história deles de inspiração para nós. Quando nós vemos alguém com uma limitação severa praticando um esporte e tendo nesse esporte uma alta performance, inclusive, nós percebemos o quê? Puxa, é possível. É possível superar, é possível ir em busca. E é isso que nessa reflexão da noite, ou desse dia, nós queremos trazer. Exatamente o que? A possibilidade de superarmos as dificuldades que naturalmente vão surgindo. Elas chegaram para o nosso crescimento. Então, nós vamos ter esse processo. E as questões que envolvem a valorização da vida, elas envolvem as mais diversas fases da vida do espírito encarnado. Vejamos, o aborto. O aborto está relacionado à chegada do espírito na sua experiência corporal. Para experienciarmos aqui na Terra essa encarnação, necessitamos de um corpo físico, que pela genética vai ser fornecido pelo pai e pela mãe. Então, desta forma, através do corpo físico é que vai se desenvolver a nossa encarnação, o nosso processo de crescimento. E aí então temos no aborto, como nos fala a questão
357 a 359, nós temos a importância de valorizarmos a vida. Ou seja, a importância de concedermos ao espírito a abençoada oportunidade da encarnação. Por quê? O que é o aborto? É a interrupção da gravidez, mas a nível espiritual é a interrupção da oportunidade de um espírito ter a sua experiência para o crescimento. Como nos relata, principalmente a questão 358, isso constitui uma infração à lei divina, exceto, como narra na questão 359, quando a vida da mãe está em risco. Então, o risco comprovado da saúde da vida da mãe, neste caso, é o único caso que a doutrina espírita, ou que a espiritualidade maior, nos esclarece que não é uma infração à lei divina. Por quê? Porque é preferível salvar a mãe do que exatamente dar continuidade naquela gravidez de alto risco que poderá vir a ter, digamos assim, a morte da mãe. Fora os outros casos, todos eles são, entre aspas, condenáveis. E aí então entram várias questões, e é uma questão bastante polêmica na sociedade. Nós, como espíritas ou como cristãos, é importante também nós conhecermos a respeito do tema. Como eu falei, o material ali da Federação Espírita Brasileira tem informações muito preciosas que nos ajudam a entender a grandiosidade do processo reencarnatório. Quando o espírito está para reencarnar, existe toda uma etapa de preparação. Existe todo um planejamento do que vai acontecer na vida do espírito, os principais fatos, que é o planejamento reencarnatório. Então, qual é a família que vai vir, a situação financeira, quais as habilidades que vai ter, quais as limitações que poderá ter, tudo isso é programado, não existe acaso na lei divina. E aí, então, o espírito tem uma grande expectativa para essa nova possibilidade que se apresenta. Então, a vida sempre. E alguns dos relatos que as pessoas fazem, dos argumentos, é exatamente a questão financeira, entre tantas outras. A própria questão financeira. Não vai ter condições de criar, não vai ter dificuldade, enfim, essas coisas naturais. Vejamos aqui. Esse aqui é um brinquedo infantil, um chocalho, de uma marca aqui que está escrito em inglês, que eu não sei pronunciar. Ele custa a média de R$50. Esse aqui faz a mesma coisa e é feito de material reciclado. Irmãos, não importa para o espírito que vai reencarnar se ele vai ter esse para brincar ou se ele vai ter esse. Ele quer ter a oportunidade. O que o espírito encarnado precisa? Precisa dos pais ou dos responsáveis para o acompanharem na existência, para dar os direcionamentos. É claro que uma gravidez, principalmente quando ela não é planejada, ela vai ter as dificuldades naturais, vai ter os desafios. Mas nós não esqueçamos que nada ocorre por acaso. Então, desta forma, termos fé, termos esperança e realmente buscarmos as soluções para, da melhor maneira possível, receber aquele novo ser que está chegando. E, sobretudo, mais importante do que as questões materiais, não importa, como eu falei, qual é o chocalho que a criança vai brincar. Se é um chocalho de R$50 ou um chocalho de material reciclado. O que importa é o direcionamento que os pais vão dar. A condução na sua existência, para quê? Para que aquela existência seja uma existência de êxito para aquele espírito. É fundamental a orientação dos pais, principalmente nas primeiras fases da vida do espírito, até os 7 anos e depois também na parte da adolescência. E aí nós vamos ter o quê? Vamos ter a evangelização espírita infanto-juvenil também auxiliando nesse processo, também fortalecendo exatamente esse aspecto religioso da encarnação do Espírito. Então nós vemos que os desafios são grandes, mas temos recursos se nós buscarmos eles. Então é isso que nós queremos hoje nessa reflexão, trazermos a importância de buscarmos os recursos, de colocarmos a nossa fé em atividade, de colocarmos a nossa esperança em atividade, para não fazermos de pequenos empecilhos ou situações menores impedimentos para que a vida realmente possa prosperar na sua grandiosidade. Nós vamos ter também nessa linha a questão do suicídio. E quantos irmãos, perante as dificuldades e também nos momentos que vivemos atualmente, pensam nessa triste solução?
E aí nós vamos ter o quê? A doutrina espírita também nos esclarecendo em primeiro lugar que a vida não termina com a morte. E muitos desejam o fim do seu sofrimento, o fim das situações difíceis, o fim daquelas situações vexatórias muitas vezes. E aí então este fim não existe como final de tudo. O espírito atenta contra a sua vida, mas apenas perde o corpo físico. Na sua questão espiritual ele continua existindo e, sobretudo, as dificuldades se potencializam. Quando nós vamos ver lá na questão 957 do Livro dos Espíritos, a respeito das consequências do suicídio, nós vamos perceber o quê? Vamos perceber que a principal e a primeira consequência é o desapontamento, porque o espírito ou aquele que intentou contra a sua vida gostaria que a sua vida terminasse e na verdade ela não terminou, ela continua, porque nós somos espíritos imortais, continuamos existindo como espírito, apenas perdemos o corpo físico. E aí então, por esta partida antecipada do planejamento reencarnatório dessa experiência terrestre, o espírito passa por um processo natural de muito sofrimento. Segundo nos narram as obras, um sofrimento inigualável à situação que passava. Então a situação, ao invés de se resolver, ela se agrava de forma potencial. E é importante nós estarmos atentos a isso, porque entra também nessas variáveis os processos obsessivos, ou seja, nas variáveis que inclinam uma pessoa a essa triste solução, entram os processos obsessivos, os processos de depressão. Então temos que estar atentos a essa questão, principalmente quando as pessoas emitirem sinais de que estão numa situação difícil psicologicamente. É importante a nossa atenção, o nosso carinho, porque isso é um processo natural, todos nós passamos por dificuldades. Não é vergonha para alguém pedir um auxílio. E é importante nós estarmos sempre disponíveis para quem vier nos procurar, para nós darmos essa atenção, darmos essa motivação, procurarmos auxiliar. Inclusive temos um serviço no Brasil, através do CVV, Centro de Valorização da Vida, onde as pessoas podem ligar lá para o número 188 e fazer uma conversa. Se estão com problemas, se estão pensando nessa situação, se estão com dificuldades outras. Não é que eles vão dar a solução. Muitas vezes as pessoas não precisam de uma solução na sua vida. Elas precisam de alguém que as escute com carinho, com atenção, sem julgamentos, que lhes dê uma palavra de incentivo. Por quê? Porque muitas vezes as decisões já estão dentro da própria pessoa. O caminho que ela deve tomar para superar aquela situação já está dentro de si. Basta muitas vezes essa pessoa se organizar mentalmente para começar a dar curso a esse processo de superação das dificuldades. Também entra na questão da valorização da vida a questão da eutanásia. Então a questão 953 do Livro dos Espíritos também aborda ela. E essa questão, ela nos coloca: quando uma pessoa se vê diante de um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente a sua morte? Então, uma situação terminal, a pessoa está sofrendo, aqui pergunta se é permitido abreviar esses minutos de sofrimento. Haja visto que muitas vezes, à luz da ciência, aquela situação é irreversível. Resposta: é sempre culpado aquele que não aguarda o término que Deus marcou para a existência. Então Deus dá a vida, Deus dá o término da existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado, de que um socorro inesperado não venha no último momento? Então, nós não temos a certeza de nada e não temos a presciência do futuro. Quantas situações de doenças crônicas terminais se revertem? Então, nesse sentido, a doença tem também para o espírito a sua utilidade. Mesmo o sofrimento tem para o espírito um grande benefício, porque muitas vezes aqueles instantes de dias, meses ou quem sabe anos que ele passa com aquela dificuldade física, ali muitas vezes está acontecendo o quê? Uma depuração do espírito, entre aspas. Está havendo uma reorganização do perispírito. Aqueles momentos estão sendo preciosos para o espírito. Por quê? Porque estão muitas vezes amenizando situações futuras que ele ia passar no plano reencarnatório, né, se ele realmente partisse de forma antecipada.
E um outro aspecto que é muito importante. Muitas vezes no processo de doença terminal, o espírito ele toma muitas resoluções. Ele se religa a Deus, ele realiza processos de perdão, ele realiza processos de reflexão e estes processos são extremamente benéficos para ele. Poupando, como já falei, ali na reentrada do plano espiritual, na verdadeira vida que é a vida espiritual, poupando muitos sofrimentos. Por quê? Porque ele está aproveitando aquele tempo para o seu processo de arrependimento, de depuração e de reflexão. Tudo que acontece tem uma razão de ser. E tudo que provém de Deus provém com amor. Então, se Deus concede essa oportunidade de sofrimento ao espírito, é certamente porque isso tem uma razão útil para esse espírito. Então, a questão da eutanásia é exatamente essa, ela é condenável. Antecipar a partida é rejeitar o curso da prova ou da expiação. Então, sempre, mesmo que aquele seja um processo doloroso, acreditarmos na vida e deixar que as coisas sigam o tempo de Deus. E aí, então, quando nós falamos o tempo de Deus, nós falamos de um tempo que muitas vezes nós não temos a clareza dele. Não temos a clareza dos desígnios divinos. E a oportunidade, e é oportuno também, falarmos a respeito disso. Deus tem sempre um plano para nós. Temos todos um planejamento reencarnatório, temos todo um caminho a seguir nessa existência, o qual desconhecemos. Então, em todas essas questões, no aborto, na questão da eutanásia, na questão do suicídio, em tudo está ali o planejamento de Deus, o tempo de Deus e o desígnio de Deus. Muitas vezes, voltando lá à questão do nascimento, a questão do aborto, nós vamos perceber o quê? Que às vezes aquela situação que foi tão difícil no início, ali adiante ela se torna exatamente o quê? Uma situação de crescimento, uma situação de bons frutos. Muitas vezes aquela mãe que criou o filho sozinho, que teve ali as suas dificuldades nos primeiros momentos, vê o seu esforço reconhecido lá na fase adulta, quando aquela pessoa se torna uma pessoa de bem. E vejamos aqui que pessoa de bem não é apenas uma pessoa bem-sucedida financeiramente ou na sua carreira profissional, mas é sobretudo uma pessoa voltada ao bem, com valores, com princípios e com um comportamento condizente no meio social. Isso é uma pessoa de bem. Então, nós vamos ver também, muitas vezes, os pais lá na terceira idade, naquele seu momento onde as coisas já estão mais difíceis, tendo auxílio através daqueles espíritos ou daqueles filhos que lá no seu nascimento foi questionado. Será que nasce? Será que vem? E, na verdade, eles optaram pela vida. Sempre que nós optamos pela vida, nós estamos optando pelo caminho certo. Nós estamos optando pelo caminho que ali adiante vai trazer os seus frutos, vai trazer os seus resultados. Irmãos, na lei divina, nada ocorre sem o merecimento. Tudo é fruto do esforço. Tudo é fruto da nossa dedicação, da nossa busca, de caminharmos juntos. Nós estamos vivendo em sociedade e Kardec nos coloca que, quando aborda a lei de sociedade, que nós vivemos em sociedade exatamente para quê? Para um auxiliar o outro. Então, quando nós nos dispusermos também a auxiliar aqueles que estão caminhando conosco, nós estamos sendo a nossa convivência em sociedade. E esta convivência em sociedade, muitas vezes, vai nos dar uma base emocional, vai nos dar uma base moral, vai nos dar uma vibração apropriada para nós sermos verdadeiras fortalezas, sermos como rochas no enfrentamento às situações que vão se apresentando, aos desafios que a vida vai nos impondo. É isso que vai nos fortalecer. E também, sempre oportuno lembrar, a questão da oração, a questão dos bons pensamentos, da boa vibração, nos fortalecendo no equilíbrio, nos dando bons direcionamentos, bons pensamentos, para que a gente possa realmente aproveitar essa abençoada oportunidade. Encarnação, abençoada oportunidade que Deus nos concede. Então, que possa ficar sempre para a nossa reflexão essa questão e sempre que tivermos dúvidas, optarmos pela vida. Reconhecendo em cada dia que Deus vai apresentando para nós uma oportunidade de crescimento. Exercitando em cada dia o processo de gratidão, agradecendo pela situação difícil, pelo familiar difícil,
por tudo aquilo que é dificuldade, porque a dificuldade de hoje vai ser aquilo que vai nos fortalecer para os desafios de amanhã. A dificuldade de hoje é o que muitas vezes vai mudar o nosso comportamento, vai nos religar a Deus, vai estabelecer em nós processos de transformação, de renovação e muitas vezes de progressos que nós nem imaginamos. Quando nós vemos a biografia de Santo Agostinho, nós percebemos que em determinado momento até determinado momento na vida dele, ele teve uma vida totalmente desregrada. Mas sempre com o auxílio de sua mãe, Mônica, as orações dela, ele em determinado momento tomou outras resoluções, se modificou e teve um aproveitamento muito grande da existência. São histórias inspiradoras que nós temos e é importante nesses dias nebulosos que nós estamos vivendo buscarmos histórias inspiradoras, buscarmos lá os nossos atletas paralímpicos no processo de superação, buscarmos tantos outros anônimos que muitas vezes demonstram para nós a beleza, a grandiosidade da vida e que é possível nós superarmos a todas as situações. Muita paz a todos nós. Que assim seja. Depois que nós ouvimos essa palestra, esses esclarecimentos, essas orientações, nós só temos a agradecer. Convidamos então os nossos irmãos para que possamos agradecer e o aprendizado é sempre, queridos. Então, que cada um de nós possamos tirar a parte que nos toca, aquilo que é de grande aproveitamento para nós. Então vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus pelo aprendizado, pela oportunidade de podermos ouvir e pela oportunidade de aprendermos a ouvir. Permanece conosco, Senhor, ilumina esses nossos irmãos que têm nos trazido esses ensinamentos, fortaleça cada um na fé, na boa vontade, e que sejamos todos amparados e protegidos por essas mãos amorosas do nosso Criador, do nosso Mestre Jesus e da espiritualidade benfeitora. Sejam conosco, queridos irmãos, em mais uma semana de nossa existência para nos fortalecer através do amor, através da esperança e do bem viver. E que assim seja todos nós.